O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje mais um pedido para suspender a tramitação da PEC dos benefícios na Câmara dos Deputados. A ação foi apresentada pelo deputado Alexis Fontaine, que votou contra o texto base na comissão especial. A decisão do ministro do Supremo ocorre no mesmo dia em que existe a expectativa pela votação no plenário da Câmara. A gente está acompanhando aqui. Este é o tema do debate que começa agora aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos os deputados federais Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, e o delegado Pablo, do União Brasil do Amazonas. Antes de mais nada, nossas regras, temos por premissa o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Portanto, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta, e para que eu não seja indelicada, interrompo os senhores, temos uma sinalização padrão aqui. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, sejam muito bem-vindos, boa tarde. Vou direto à primeira pergunta. A base aliada do governo e a oposição dizem publicamente que vão aprovar o texto base no plenário da Câmara. Porém, há divergências sobre alguns destaques da proposta e também sobre o período em que a votação ocorre, 3 meses antes das eleições. A minha pergunta é: a PEC dos benefícios será aprovada com os destaques? E eu começo pelo Thiago Mitrô. Primeiramente, boa tarde, Luciana, boa tarde, delegado Pablo e todos aqui que assistem a CNN. Obrigado pelo convite. Luciana, nossa expectativa é de que, novamente, nós consigamos evitar a votação da PEC Kamikaze, né? Essa é uma PEC muito prejudicial ao Brasil. Obviamente, nós entendemos e nos solidarizamos com os inúmeros brasileiros, né, que hoje passam dificuldades financeiras e em função aí de erros que foram cometidos pelo governo, que se mostrou incapaz de oferecer para o país um ambiente ali propício para o desenvolvimento do emprego, né, para a retomada da economia, e agora quer resolver o problema com uma PEC totalmente populista, eleitoreira e, como foi muito bem colocado para você aqui, às vésperas da eleição, o que atualmente a Constituição veda, né? Então, nosso intuito é conseguir impedir a votação dessa PEC, como conseguimos fazer na última quinta-feira. É claro que, como você colocou, entendemos a dificuldade disso, dado que não só a base do governo está favorável, mas também os partidos de oposição estão favoráveis ao texto principal da PEC, mas temos, caso a PEC, o texto principal dela seja votado e aprovado, nós temos expectativa de que ao menos a gente consiga reduzir o dano através dos destaques. Alguns dos destaques buscam impedir a decretação de estado de emergência, que é quase um cheque em branco, não só para Bolsonaro fazer o que quiser à véspera da eleição, mas também para que outros políticos populistas no futuro, né, possam ir também se utilizar de artifícios semelhantes, né, para aprovar qualquer tipo de coisa à véspera de eleição. Nós vamos buscar também resguardar o teto de gastos. Se é para dar esse auxílio temporário, que seja cortando gastos do governo. Tem inúmeras fontes de recursos onde pode haver corte de gastos. Nós registramos isso na votação da comissão especial e vamos registrar de novo hoje em plenário. E também a lei de responsabilidade fiscal e o teto e a regra de ouro, que, a nosso ver, tem que ser resguardado. Então, se não conseguimos impedir a votação do texto principal, vamos buscar melhorar através dos destaques. Sim, deputado. Vou dar alguns segundinhos a mais, então, ao delegado Pablo e repito a pergunta. A base aliada ao governo e à oposição dizem publicamente que vão aprovar o texto base no plenário da Câmara. Porém, há divergências sobre alguns destaques da proposta e também sobre o período em que a votação ocorre, 3 meses antes das eleições. A minha pergunta é: a PEC dos benefícios será aprovada com os destaques? Bem, a gente acredita que a PEC dos benefícios, antes de mais nada, quero dar um abraço ao amigo Thiago Mitrô, a todos aqueles que nos assistem aqui pela CNN. A PEC dos benefícios, ela não tem nada a ver com eleições, ela em nada é oportuna e ela, na verdade, ela vem fechar uma dificuldade que os brasileiros vivem hoje. Ela vem recuperar as perdas que a gente teve no auxílio emergencial, ela vem recuperar uma série de setores da economia que precisam ser fomentados e principalmente as pessoas que passam mais necessidade do nosso país. Até por isso que há essa conversão, essa convergência entre esquerda e pauta governista para que essa PEC seja aprovada. Ela veio do Senado, ela foi aprovada no Senado com ampla maioria e a gente acredita que na Câmara dos Deputados essa ampla maioria também vai se conformar agora.
Eu entendo a posição do amigo Tiago Mitrô quando fala em corte de gastos, concordo com ele que são necessários, mas a população espera ansiosamente por melhorias nas suas fontes de renda. E o governo tem que entrar nisso, como entrou na pandemia e como vai entrar agora também nessa situação da PEC dos benefícios. Boa, segunda pergunta ainda para o delegado Pablo. Segundo, para o deputado Fontaine, autor do pedido de suspensão da tramitação da PEC dos benefícios, a proposta é errada do começo ao fim, do texto à tramitação. Fontaine diz ainda que é uma irresponsabilidade e uma falta de respeito com os brasileiros do ponto de vista fiscal, eleitoral e constitucional. Mas o ministro André Mendonça, esse pensa diferente. Para o magistrado, não há desrespeito ao processo legislativo. André Mendonça argumentou da seguinte maneira, abre aspas, tenho que a autocontenção judicial deve nortear a atuação jurisdicional da Suprema Corte em tais casos, de modo que seja evitada ao máximo a prematura declaração de invalidade de ato legislativo, ainda no seu processo de formação, diante do evidente risco de que se traduza em interferência indevida do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo, em violação ao princípio da separação dos poderes, fecha aspas. Qual é a sua avaliação sobre os posicionamentos do ministro do STF, André Mendonça, e do deputado federal, Alexis Fontaine? O ministro foi muito inteligente e profícuo nas suas palavras. Acho que é comigo, Tiago. Então, o ministro ele foi muito inteligente nas suas palavras. Hoje a gente vive um momento de ativismo judicial, onde vários tribunais no Brasil, inclusive a Suprema Corte, estão tentando ocupar espaços que não são seus por origem. E a gente sabe que se tem que haver alguma mudança na Constituição Federal para que haja mais garantias, mais benefícios e melhorias da vida dos brasileiros, isso é papel do Congresso Nacional. Queira ou não os parlamentares são contrários à proposta, falar que ela não é possível, não é viável, não é constitucional, isso é equivocado. É limitar as atribuições do Congresso Nacional, é cercear o trabalho da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em solucionar os problemas do Brasil. Vou repetir a pergunta ao deputado Tiago Mitrô e vou agora lhe dar também os 2 minutos. Para o deputado Fontaine, autor do pedido de suspensão da tramitação da PEC dos benefícios, o senhor conhece bem, a proposta é errada do começo ao fim do texto à tramitação. Fontaine diz ainda que é uma irresponsabilidade, uma falta de respeito com os brasileiros do ponto de vista fiscal, eleitoral e constitucional. O ministro André Mendonça pensa diferente. Para o magistrado não há desrespeito ao processo legislativo. André Mendonça argumentou da seguinte maneira, abre aspas, vou repetir. Tenho que a autocontenção o judicial deve nortear a atuação jurisdicional da Suprema Corte em tais casos, de modo que seja evitada ao máximo a prematura declaração de invalidade de ato legislativo ainda no seu processo de formação, diante do evidente risco de que se traduza em interferência indevida do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo em violação ao princípio da separação dos poderes, fecha aspas. Agora sim, qual a sua avaliação sobre os posicionamentos tanto do ministro do STF, André Mendonça, quanto do deputado federal Alexis Fontaine? Perfeito, Luciano. O deputado Alexis foi o nosso membro titular, né, na comissão especial da PEC. Inclusive, foi o único deputado a votar contra essa PEC na comissão especial por todos esses argumentos que foram colocados aqui por você. Agora, além das nossas argumentações contrárias ao mérito da PEC, nós acreditamos que também o processo legislativo foi violado, né? Qualquer PEC, quando ela tramita aqui no Congresso Nacional, ela precisa passar pelo controle de constitucionalidade da Comissão de Constituição e Justiça, ela precisa ser dado um prazo para que os parlamentares possam fazer emendas a essa PEC e essas emendas têm que ser avaliadas na comissão especial. Mas o que nós vimos aqui foi um total atropelo desse processo legislativo. A PEC 15, a PEC Kamikaze, veio do Senado Federal e foi apensada a uma PEC dos biocombustíveis que não tinha nada a ver. Aliás, a PEC 15 é dos biocombustíveis, a PEC 1, que é a PEC Kamikaze, foi apensada a PEC dos biocombustíveis, que trata de temas completamente não correlatos, né? E o que fez com que ela não passasse pela avaliação de constitucionalidade da CCJ e que também não fosse dado prazo
regimental de 10 sessões para que os deputados pudessem fazer emendas a essa PEC. Apenas foi dado um prazo de 2 sessões, inclusive 2 sessões que têm ocorrido sessões fake, abertas ali segundas e sextas-feiras, simplesmente para contar prazo. Então, no nosso entendimento, houve ali uma clara violação do processo legislativo. Os deputados dessa casa não puderam se manifestar em relação à constitucionalidade da PEC, não puderam se manifestar nas possibilidades aí de apresentar emendas, e por isso o deputado Alexis, que foi nosso titular na comissão, apresentou esse mandado de segurança. Infelizmente, foi indeferido por um ministro nomeado pelo presidente Bolsonaro, bom reforço, apesar de não concordarmos com ele, mas a resposta do ministro André Mendonça também não entrou no mérito da constitucionalidade ou não da PEC, mas sim por não entender que violou o processo legislativo, do que discordamos. Sim, obrigada, deputado. Eu vou à terceira pergunta. O deputado já abriu a fala mesmo do deputado Thiago Metrô, falando que as tentativas, então, de barrar essa votação, com a adesão da ex-líder do governo, Joyce Hasselmann, a oposição agora tem 92 assinaturas para adiar a votação da PEC dos benefícios. Essa informação é da nossa analista Basília Rodrigues. Para conseguir impedir a sessão de análise do texto marcada para hoje, no entanto, são necessárias 103 assinaturas. Delegado Pablo, o senhor acredita que esse número vai ser alcançado? Não só não acredito, como acredito que as pessoas que colocaram essas assinaturas têm que prestar contas com o povo brasileiro de como que as pessoas vão conseguir sobreviver com tão baixa renda que nós vemos hoje, com tantas dificuldades que a população tem. Então, se falar em recuperar a economia, se falar em melhorar a vida dos brasileiros, em teto de gastos, tudo isso é muito importante, mas é muito difícil para quem está sem conseguir pagar as contas, para quem está lutando para conseguir abastecer o seu carro, para pegar o seu transporte público, para comprar o seu alimento no supermercado. Então, você falar isso para a população, de que está tentando barrar uma melhoria em auxílios, em benefícios que vão melhorar a vida indistinta de brasileiros, também tem que apresentar para essa população quais saídas o povo vai ter. Afinal de contas, a PEC ela busca não só trazer benefícios, mas recuperar as longas perdas que os brasileiros vêm tendo nas suas fontes de renda. Vou repetir a pergunta, então, ao deputado Thiago Metrô. Com a adesão da ex-líder de governo Joyce Hasselmann, a oposição agora tem 92 assinaturas para adiar a votação da PEC dos benefícios. Essa informação é da nossa analista Basília Rodrigues. Para conseguir impedir a sessão de análise do texto marcada para hoje, no entanto, são necessárias 103 assinaturas. Deputado, o senhor acredita que esse número vai ser alcançado? Alessandra, são 2 pontos em relação a essa coleta de assinaturas. A própria emenda constitucional que instituiu o teto de gastos previa ali que outras emendas que viessem a furar o teto, ou quebrar a regra estabelecida do teto de gastos, que o governo defendeu durante muito tempo e, lamentavelmente, abandonou, graças às vésperas da eleição, a sua responsabilidade fiscal. Caso haja esse número de assinaturas, precisam ali ter 20 sessões para que se possa avaliar questões de impacto orçamentário da natureza dessa PEC. Foi um pedido que o Partido Novo também assinou. Eu louvo aí a entrada da deputada Joyce Hasselmann nesse esforço, mas ainda a gente precisa de outras 10 assinaturas para isso. A gente espera que consigamos essas assinaturas, mas se conseguirmos, ainda tem uma avaliação posterior aí da presidência da Câmara que nós questionamos se o presidente da Câmara vai, de fato, deferir esse pedido nosso ou não, dado aí o interesse do presidente da Câmara e dos líderes aqui da base do aprovar às pressas essa PEC. Mas é uma tentativa válida, que junto com outros instrumentos de obstrução que nós vamos colocar na sessão de daqui a pouco, a gente espera que consiga aí adiar ao menos essa votação que vai ser na tarde de hoje. Novamente, a situação aí de dificuldade financeira da população brasileira não vem de hoje, ela não surgiu no último mês. O que surgiu no último mês foram a manutenção de pesquisas eleitorais desfavoráveis ao governo, desfavoráveis ao presidente Bolsonaro. O nome PEC Kamikaze, essa PEC em votação, foi dado por Paulo Guedes no início do ano. E lamento que o ministro Paulo Guedes tenha abandonado todos os seus princípios econômicos para tentar fazer o governo ganhar as eleições a qualquer custo.
Eu agradeço esse diálogo, esse debate aqui de alto nível entre os deputados federais Thiago Metrô, do Novo de Minas Gerais, e o delegado Pablo, do União Brasil do Amazonas. Agradeço muito a participação dos dois.